Olá e sejam todos bem-vindos a mais um Investidor Cast, o podcast do Você Investidor. Eu me chamo Eduardo. Eu me chamo Cleiton. E hoje a gente está aqui para falar sobre investimentos e para falar também sobre o melhor momento para investir, né, Cleiton? É isso aí. Nós estávamos vivendo um período aí, podemos falar, 2 anos atrás, e que estava meio complicado de você investir, né? As pessoas estavam com muito medo de investir em renda variável e, ao mesmo tempo, se falando em renda fixa, nós tínhamos uma taxa de juros baixa. Então, meio que estava ruim de investir em todo lugar, né? Você tinha medo e no outro você tinha um baixo retorno porque as taxas de juros estavam baixas. Mas hoje nós temos um cenário bem diferente, podemos falar assim, e hoje quem tem o conhecimento e sabe como agir nos investimentos com certeza consegue encontrar boas opções, um cenário completamente diferente do que nós tínhamos, podemos colocar, 18 meses atrás. Isso aí. E para quem estava com saudade do nosso podcast, né, nós estamos de volta. Então, se o momento é ideal para investir, o momento também é ideal para a gente fazer um podcast falando sobre esse momento, né? É isso mesmo, né? Porque o pessoal até reclamou sempre, né? Várias pessoas mandando mensagem falando, pô, que podcast que vocês pararam, tal e tal. Só que nós estávamos aí focados em outros projetos, por exemplo, como o próprio Você Investidor Cripto e tal. E agora que está tudo estabilizando e tal, agora nós vamos voltar aí com a linha editorial dos podcasts e vamos ter mais do que um podcast, né? Nós vamos ter o podcast do Você Investidor, falando sobre economia, investimentos, renda fixa, renda variável, podemos falar assim, investimentos a nível Brasil, né? Tradicionais. E também vamos ter o podcast do Você Investidor Cripto, que aí abre na real para o mundo, né? Que são tendências do mundo que estão ligadas ao mundo das criptos que são mais voláteis e tal. Exato. Aí a gente vai falar sobre metaverso, NFT, blockchain, né? Várias coisas que envolvem esse mundo digital do mundo cripto, né? Mas então vamos lá. Hoje a gente preparou aqui um assunto, né, Cleiton, que as pessoas mais mandam nos nossos directs, né? São perguntas que a gente selecionou assim que, pô, essa pergunta vem bastante, né? A pessoa bate bastante nisso. Então a gente resolveu trazer essas perguntas, essas questões, para a gente estar discutindo a respeito dela. E eu vou trazer a primeira aqui para a gente conversar sobre isso, né? Por que a gente está falando que hoje é o melhor momento para investir o nosso dinheiro? Exato. Na real, nós temos 3 fatores, eu vou abordar cada um, que podemos definir que hoje realmente é o melhor momento para começar a investir. Primeiro, não é nem sobre os investimentos, mas é sobre a forma que você acessa os investimentos. Hoje todo mundo tem um celular na palma da mão, que é um celular inteligente, né? Com acesso à internet. Então, primeiro ponto, você tem acessibilidade sem depender de um assessor, sem depender de um gerente, sem depender de uma empresa. Você, pelo teu celular, consegue acessar um aplicativo e acessar e investir, podemos falar assim, no mundo inteiro. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o acesso à informação, para você ter uma informação que realmente educa, que ensina, para que você não dependa de uma informação conflitante, né? Que é aquela pessoa que ganha para te falar algo e aí você só vai investir no que ela está ganhando. O resto nada presta. Então, antes nós tínhamos a informação concentrada nos bancos e tal, né? Agora, essa informação está na palma da tua mão, você consegue encontrar uma informação descentralizada, de pessoas dando opinião sem receber nada como nós. Nós não recebemos nada de bancos, corretoras e tal, nós damos a nossa opinião do que nós achamos melhor para as pessoas investirem o dinheiro delas. Então, primeiro ponto, repetindo, a acessibilidade no quesito você ter a ferramenta na palma da mão para acessar os investimentos. Segundo, você ter o acesso à informação correto na palma da tua mão sem custo. E o terceiro, se falando agora do momento que nós vivemos um momento de taxa de juros alta, então você pode investir sem correr risco em renda fixa, seja no curto, médio ou longo prazo. Você pode ganhar 1% ao mês para sacar teu dinheiro amanhã, isso é possível. E ao mesmo tempo, se falando em renda variável, nós temos empresas pagando também mais de 1% ao mês de dividendos, fundos imobiliários pagando mais de 1% ao mês de dividendos, então, e com ótimos preços, né? Porque a bolsa, de modo geral, se você for olhar os indicadores, ela está barata. Então, nós temos boas opções de compra e um time bom para comprar bolsa e também temos ótimas opções de renda fixa para você alocar teu dinheiro sem correr risco. De modo geral, esses 3 fatores estão alinhados para quem começar a investir agora. Exato, então a gente tem a tecnologia a nosso favor, né? Nós temos a informação na palma da mão, né? Que são os 2 pontos que estão bem alinhados, e o momento, né? Como você mesmo citou, empresas pagando 1% ao mês de dividendos, fundos imobiliários, e o mais importante de tudo isso, né? Que a bolsa tá barata, né? A gente já fez vários conteúdos sobre isso, mostrando eventos até, né? Mostrando como a nossa bolsa de valores está dando oportunidade para quem quer investir, né? E se a gente falar dos rentistas, né? Da renda fixa, também, né? Então, a gente está num momento onde está até difícil você escolher qual é o melhor segmento para você seguir, né? Hoje até podemos falar assim que realmente hoje você vai seguir a estratégia sua. Porque antes as pessoas estavam indo onde estava melhor. Então, quando a taxa Selic estava lá 2%, que a poupança está rendendo 1,4%, alguma coisa assim,
todo mundo estava querendo bolsa, né? Porque aí tinha empresa pagando 6, 8% de dividendos, isso já era 3 vezes mais do que renda fixa só na participação dos lucros, nos proventos. Aí nós vimos que a bolsa deu uma corrigida, né? Que automaticamente a renda fixa começou a subir, né? A taxa de juros subiu, aí as pessoas, opa, agora é a hora da renda fixa. Só que chegou o momento agora que todo mundo, beleza, já se conformou com essa taxa de juros alta e tal, e aí as pessoas começaram a ver, cara, tem oportunidades, tem fundos imobiliários baratos pagando bons dividendos. Nós temos ações de ótimas empresas que estão valendo 40% menos do que estavam valendo 6 meses atrás, por exemplo, né, 1 ano atrás. Então você começa a perceber que, cara, que estratégia eu sigo? Algumas pessoas que começaram aí e se tacaram no mar nadando sem uma bússola, sem um norte para onde ir, ela se sente perdida, porque na verdade tudo está dando boa. E é exatamente nesse momento que também você tem que ter uma estratégia. As pessoas acham que tem que ter estratégia para investir só quando está no meio de uma tempestade, no escuro, tipo, é nesse farol que eu vou seguir. Mas não, cara, às vezes quando o tempo tá limpo e tal, né, como se diz, o vento tá a teu favor, é importante você saber como agir para você andar, aproveitar ao máximo esse momento bom que o vento está a teu favor, a correnteza está a teu favor, para você conseguir correr mais longe, para você conseguir aproveitar melhor os investimentos. Então não é só isso, eu me preocupo em investir bem a hora que está o caos no mercado. Na real, justamente você ter uma estratégia é exatamente isso, você saber o que você faz no momento ruim, você saber o que você faz no momento bom, e essa junção de altos e baixos faz você aproveitar o máximo no momento ruim, se protegendo, e ao mesmo tempo aproveitar a velocidade que o mercado de alta traz para os teus ganhos, e aí você vai fazendo uma média disso, né? Então, na hora de perder, você perde menos, porque você tem uma estratégia que te protege. Na hora de ganhar, você sabe como aproveitar esse momento oportuno para ganhar muito, e aí você vai conseguindo com proteção, com segurança e multiplicando o teu capital ao longo do tempo, né? Porque quando a gente fala em investir, é altos e baixos, ainda mais quando você começa a buscar renda variável, cara, você vai ter ciclo de baixo, você vai ter ciclo de alta, todo mundo sabe isso na teoria, né? Na prática, o pessoal tem medo. Então, já que você sabe o que vai acontecer, ter uma estratégia é fundamental para você conseguir ser longevo, né? Para você conseguir ter uma vida longa nos investimentos. Ter resultados mais consistentes ao longo do tempo, né? Isso. Sem estratégia, você não vai a lugar nenhum, né? Você dá um tiro curto, né? Exatamente, é a mesma coisa que você tá num carro, você acelerar e frear. Ou engatar a marcha para frente, anda 100 metros, engata ré, anda 100 metros para trás, Exato. né? Você não sai do lugar, né? E então, se a gente fosse fazer um resumo aqui, no sentido de qual que seria o melhor lugar para investir agora? Exato. Se falando no melhor lugar para investir agora, nós acabamos até de falar sobre isso. Seria você saber o que fazer, ou seja, você ter uma estratégia. Primeiro ponto, né? Porque se você está perdido num lugar, você ter uma bússola vai ser a melhor saída, né? Se você está perdido em alto mar e você vê um farol, é aquilo que vai te guiar. Você vai seguir, né? É aquilo que você vai seguir para você sair daquela enrascada que você tá, ou para você começar a se localizar. E mesma coisa nos investimentos, tá? Hoje está muito bom. Qual que é o melhor investimento? Cara, essa pergunta é muito básica e mostra que a pessoa não sabe o que faz. Porque se tá tudo muito bom, é tudo muito bom, mas dentro da tua estratégia, né? Você tem que respeitar. Não é porque tá tudo bom que você vai se perder na sua estratégia. Às vezes você tinha exemplo, tô dando exemplo. Ah, eu vou investir em renda variável e quero me expor 40% em renda variável. Aí porque o mercado tá propício, você vai lá e coloca 100% do seu capital em renda variável. Isso é fugir da estratégia, isso é colocar, né, os bois na frente da carroça e tal, isso é se perder no meio do caminho. Então, não existe essa frase, pode parecer clichê, o melhor caminho é sempre o conhecimento, né? Mas, depois que você tem tua estratégia, o melhor caminho também é você não estar dependente de instituições tradicionais. Esse é o segundo ponto. E quando eu falo em instituições tradicionais, eu não estou só falando do bancão tradicional. Você também tem que abrir o olho com o teu assessor de investimentos. Porque você pode investir bem no mercado, mas se você não está sendo bem assessorado, ou se a pessoa que está te indicando investimento só está pensando na comissão dela ou bater em meta dela, de nada adianta você ter um mercado propício, uma correnteza boa, um vento favorável, se você não está erguendo a vela para realmente fazer o teu barquinho andar, né? Então, esse é o segundo ponto. Então, cuida com quem está te assessorando. E outra, nunca confia cegamente em uma pessoa. Nunca. Ah, o meu assessor eu confio tal e tal. Show. Mas, cara, busca conhecimento, porque o dinheiro é teu, o resultado no final vai ser teu, não do assessor. O assessor está ganhando a comissão em te indicar. Então, busca conhecimento para você ter a prova real se aquilo que ele está te indicando é verídico ou não. E se ele tiver, show, você está mais tranquilo. Então, não estou falando não invista com o gerente do banco, não invista com o assessor. O que eu estou falando é não confie cegamente nesses profissionais, né? Tenha a tua opinião formada também. E isso vai vir do ponto principal de investir, em conhecimento. Mas, cara, hoje, se falando onde investir, eu digo que através de uma corretora, minha opinião, Clayton, melhor ponto, através de uma corretora, para você não ter nenhum conflito de interesse, e dentro da tua estratégia que você definiu, quanto você quer de renda fixa, renda variável, quase não tem erro, né? Se você fizer uma boa análise, você vai achar empresas baratas, pagando dividendo
e você vai encontrar essas ações fácil na bolsa, lucrativas, sem dívidas e tal. E renda fixa nem se fala, né? Você acha renda fixa com 16% ao ano você consegue encontrar. Então, depois que você definiu o percentual que você quer, a fatia da pizza que você quer de cada tipo de investimento, né? A renda fixa, a renda variável, o segredo é só não ter alguém para atrapalhar a tua estratégia. E a partir daí a corretora vai ser o melhor caminho com conhecimento para te ligar a isso. Exato. Eu vejo muito isso no sentido até que você começou, quando você começou a falar sobre isso, das pessoas que ficam pulando de galho em galho, né? Porque, vamos dar um exemplo, ela está tendo resultados ali com a renda variável, por exemplo, ela montou uma carteira de ações, essas ações são boas empresas, mas aí ela ouviu o amiguinho falar que a renda fixa está muito boa em determinado investimento. Ela Sem vai risco lá, ainda. Né? Sem risco, né? Ela vai lá, resgata tudo que ela tem de bolsa e joga para renda fixa, né? No investimento, concentra tudo, né? Primeiro, que ela já acabou com o pilar da diversificação, né? Segundo, que, tipo, se ela fez isso, é porque ela ainda não estava investindo conhecendo o que estava fazendo, né? Porque se a pessoa está investindo em boas empresas, bons negócios que tendem a crescer ao longo do tempo, fazer essa movimentação total de capital significa que a pessoa não tem um conhecimento adequado para aquilo ainda, né? Porque o que você acabou de fazer? Pular de galho em galho, né? Voltamos à analogia do andou 100 metros para frente, engatou a ré, andou 100 para trás. Continuou no mesmo lugar, Só né? por estar em movimento, ela acha que está andando, mas na verdade ela está andando para trás, né? Exato. E isso liga ao segundo ponto que você mesmo comentou, das pessoas que estão para te ajudar, né? Como os assessores, os gerentes. Porque se às vezes o teu negócio está bom e não tem o que mexer, o que eles vão fazer? Vamos mudar para cá porque aqui está 1% maior, né? No ano você vai ganhar 1% a mais, né? Daí muda para cá, vamos mudar aqui porque tem ações que estão pagando um pouco mais de dividendos, né? Como você acabou de falar, o movimento não significa que isso está te beneficiando. Evolução, né? Então, exatamente, não significa paga evolução. Imposto e tal, né? Exato, você está pagando imposto, você está pagando taxa, talvez, né? Tudo que você está fazendo, às vezes, é simplesmente para gerar uma comissão a mais. Exato. Né? Então, às vezes, o seu patrimônio ele não tem que estar em movimento constante. Né? O que tem que estar em movimento é você buscando investir mais todos os meses, né? Naquilo que você já se prontificou a estudar e entender como funciona. É como se fosse um jogo de xadrez, né? O segredo não é movimentar todas as peças, mas movimentar a peça certa na hora certa. Exatamente. Né? E mesma coisa nos investimentos. Então, de nada adianta você estar nessa emoção. Qual investimento eu vou fazer hoje? De onde eu tiro? Onde eu coloco? E tal, e você fica nesse jogo sabendo que não é esse que vai melhorar o teu resultado. O teu resultado é como se fosse um jogo de xadrez, você mexer a peça certa na hora certa. Então, você tem que muito mais pensar antes de agir do que ficar agindo e Exatamente. pensando, né? E é como nós falamos, é bem por isso. Se você já definiu quanto você vai ter de renda fixa, quanto de renda variável, aí já ficou mais fácil, porque você vai ter o norte, tá? Então, esse percentual que eu tenho no meu capital é renda fixa. Então, quais são os melhores investimentos de renda fixa no prazo? Quem sabe você não quer investir para mais de um ano em renda fixa. Então, busca os melhores investimentos de um ano em renda fixa. Já ficou mais fácil de escolher. Renda variável. Não, aqui eu estou pensando em 5 anos para mais. Quero receber dividendos ou quero valorização? Não, quero boas empresas e dividendos. Então, já facilitou, né? Você já sabe quanto do teu capital vai para renda variável, você já definiu tua estratégia, que é receber dividendos em empresas sólidas. Então, aí já facilitou, porque da bolsa vai sobrar de boas empresas, falando, sei lá, 30, 40 empresas para você investir. Né? Se você for buscar empresas que pagam dividendos sólidas, no mercado interessante, sem dívidas, com lucros constantes e tal, você vai ver isso resumiu uma bolsa que é com vários ativos em 30 ativos para você escolher. E você já sabe quanto do capital você vai destinar. Então, mas isso começa, podemos falar assim, num planejamento antes de agir, né? Então, você não sai na emoção seguindo a dica do amigo, a dica que você viu na internet. Não, você sabe qual que é o teu capital, quanto que vai para um lado, quanto que vai para o outro e qual estratégia eu quero em cada um desses lados. A partir daí vai ficar muito fácil de você encontrar o melhor investimento para você. Isso aí. E voltando a um assunto agora que... Como a gente está com uma crescente da taxa de juros, né, da nossa taxa Selic, então a gente chegou a ver taxa Selic ali na casa dos 2% e agora a gente está vendo taxa Selic na casa dos 14%. Né? Então, isso traz posso dizer assim, um ruído para o mercado, onde todo mundo acredita que agora é a hora da renda fixa, né? Que agora aonde você vai ganhar dinheiro é só na renda fixa, né? Isso é a pergunta que a gente tem recebido bastante, a gente trouxe aqui também. É hora de investir somente em investimentos conservadores? É uma ótima pergunta, né? Porque assim, é o que tá na moda, né? É o que tá na moda que o pessoal fala. Aí surge uma corretora aí oferecendo 200% do CDI, a galera fica louca, né? Que é quanto eu posso investir. Na cabeça deles, né? 30% ao ano, Exato, né? porque tá aí 13 e tal, vai render uns 26, o juro composto, vai beirar 30%. Alguns pagam até mais 200% do CDI. A pessoa fica louca, aí vai ver R$5.000 para 3 meses, só para novos clientes, quando vê, cara, não é nada demais, foi só uma isquinha para te puxar como cliente.
Tem pegadinha nisso? Não tem pegadinha, você sabe dessas informações antes de entrar. Mas aquele negócio, tipo, cara, nossa, parece algo mágico, mas não é. Você vai ver quando vai colocar no teu bolso, não vai mudar a tua vida. Exato. Só você se tornou um novo cliente, e a hora que vencer aquele investimento, um assessor vai ligar para você falando, e você tem mais capital, né? Vamos investir bem esse dinheiro? Na verdade, assim, ó, você entregou o teu cartão com o teu e-mail, com o teu telefone, para depois o assessor ligar para você, e em contrapartida eles te deram um bombonzinho, que seria você investir R$5.000 de capital rendendo 200% do CDI por 3 meses, né? Então é isso, é uma troca, né? Eu te pago um pouquinho por 3 meses, mas você me dá todos os teus dados, que daí depois eu ligo para você, eu tenho todo o script de venda para tentar puxar teu capital e aí ganhar você como cliente, né? A real, o objetivo desses CDBs de curtíssimo prazo das corretoras é isso. Ter as informações, porque todo mundo sabe que é difícil conseguir informações de clientes potenciais, né? Exato. E essa é uma forma super inteligente que eles acharam. Então, não tem nada errado de você investir nesses CDBs, mas sabe que o objetivo é você passar teus dados para a corretora e depois eles vão te abordar para tentar ganhar em outros investimentos que vão render, obviamente, menos. Mas sobre a pergunta, vale a pena só investir em renda fixa? E, na real, sempre o que nós falamos é tudo o que é absoluto, tudo que é aquele movimento único, ele acaba não sendo inteligente, né? Tudo que é muito radical não é inteligente. Então, vou investir só em renda variável. Normalmente não é uma atitude inteligente. Vou investir só em renda fixa. Normalmente não é uma atitude inteligente, né? Você tem que ter, podemos falar assim, a diversificação, né? Tudo na vida tem que ser balanceado, né? Mesma coisa nos investimentos. Então, o momento está propício para investir em renda fixa? Está. Mas é sempre aquela balança que a gente fala. Se hoje está tão bom investir em renda fixa, está todo mundo investindo em renda fixa. Significa que em algum lugar o pessoal está deixando de investir. Se em algum lugar está sendo deixado de investir, significa que provavelmente você vai fazer bons negócios lá, onde está tendo menos negociações. Está tendo menos ruído, menos barulho. Exato. E aí você vai ver nos investimentos, normalmente isso está ligado à bolsa. Por isso que hoje nós estamos tendo ótimos preços de ações na bolsa, empresas baratas pagando ótimos dividendos, porque a galera está vendendo essas ações para ir para a renda fixa. Aí tá todo mundo migrando para renda fixa, só que aquele negócio, cara, às vezes a bola, o melhor toque de bola, o melhor lançamento é justamente onde ninguém tá olhando, que você acha aquele jogador livre para passar a bola, né, que é a jogada mais bonita, que normalmente sai o gol. E nos investimentos a mesma coisa. Agora, onde tá todo mundo olhando? Renda fixa. Cara, mas se você parar e olhar para renda variável, você vai ver que tem ações mais baratas, descontadas, pagando dividendos, empresas sólidas, e estão 30%, 40% mais baratas do que um ano atrás. Então, cara, às vezes é errado você só colocar em renda fixa. Então, quem sabe esse é o momento de aos pouquinhos também você aportar em renda variável justamente pela oportunidade de negócio que nós estamos tendo. Pelo desconto que está sendo oferecido pela segurança de encontrar bons negócios mais baratos. Então, na nossa visão, tudo que é muito concentrado não é inteligente. Então, é errado investir só em renda fixa, é errado investir só em renda variável. O melhor é a junção dos dois, a diversificação, que aí você consegue ter possibilidades de multiplicar capital, gerar renda passiva e, se falando em renda fixa, ter um bom rendimento com o teu capital seguro. Porque aí você encontra o equilíbrio, né, do negócio, né? Porque as pessoas, elas estão... Geralmente, o que a gente mais vê são as pessoas buscando o melhor investimento de renda fixa, né? Que foi isso que a gente falou aqui, que as pessoas... Qual é o melhor investimento ou agora é só a hora de investir em renda fixa? O que as pessoas veem? Elas querem aquele investimento, tá rendendo 14% ao ano, 13% ao ano, né? Quanto que, se você argumenta com ela no sentido que pode estar uma oportunidade na renda variável, o que a pessoa vai fazer? Ela vai dizer assim, quanto que está rendendo a renda variável? Né? Só que a gente tem que entender, por isso que entra na frase clichê do adquira conhecimento, né? A pessoa vai perguntar, quanto está rendendo a renda variável? Né? Ela não existe essa resposta, né, da renda variável. Como o próprio nome já diz, é variável. Só que se você tem bons negócios, né, como você mesmo citou, a preços baixos, a chance de você adquirir aquilo e aguardar um determinado momento, aquilo pode te dar muito mais do que 14, 15, 16% em um ano. Né? Se a gente passar por aquele ciclo que a gente está passando do momento onde todo mundo está focado em renda fixa, como você mesmo falou, o jogo está acontecendo ali no meio de campo e ninguém está vendo os atacantes livres lá prontos para fazer o gol, aquilo ali é uma oportunidade de você conseguir fazer às vezes 20%, 30% num ano, né? Conseguir ter uma valorização e sem falar que às vezes acontece até de você conseguir dobrar, né, o valor que você investir ali. Só que é aquele ponto, equilíbrio, né? Não é porque existe a possibilidade de dobrar que você vai pegar tudo que daí você... beleza, então entendi. Não é a hora de colocar tudo em renda fixa. Aí você vai querer colocar tudo no jogador que está livre lá para fazer o gol, né? Também não é esse pensamento, mas é como você mesmo falou, diversificar, né? Um pouco nesse pote, um pouco no outro pote. E assim você monta assim você tem equilíbrio do teu planejamento financeiro, dos teus investimentos, tá diversificado,
está seguro, está exposto a ganhar dos dois lados. Né? Essa pergunta, ela se encaixa naquele movimento que nós não gostamos, que a gente chama de movimento em bloco, né? Agora é hora de investir só em renda fixa, agora é hora de investir só em renda variável, agora é hora das criptos, como se você falasse, é a hora, a pessoa fosse resgatar tudo que ela tem no banco e jogar como se fosse uma aposta, né? Nesse ativo, nesse investimento que está em alta. Isso é um movimento em bloco, né? Exato. Seria, eu tenho meu dinheiro, esse é meu dinheiro, ele está aqui, esse bloquinho. Onde que eu vou colocar ele? A pessoa ela não desmembra, né? Ela não corta, ela não fraciona isso. Ela fica sempre dando all-in, como se fosse colocando todas as fichas. Agora é nesse investimento, agora eu vou para esse. Normalmente esse movimento em algum momento vai dar errado, né? Porque ela coloca todo o bloco de dinheiro dela, todas as economias dela no investimento. Às vezes ela acaba sendo movida por emoção e tal, por indicação de amigos. Vamos imaginar que ela vai para uma pirâmide financeira e ela tá nessa ideia de bloco. Eu tenho 15 mil, é tudo que eu tenho. Vou colocar os 15 mil na pirâmide. 6 meses depois ela não tem nada, né? E aí a pessoa fica, os investimentos são ruins, os investimentos são arriscados. Não, cara, a pessoa que infelizmente não buscou conhecimento, agiu pela emoção, muitas vezes pela ganância, né? E aí ela fez esse movimento em bloco. Então o ideal é você encarar os investimentos, como sempre a gente fala, uma pizza. E você corta essa pizza, né? E aí você distribui fatias em várias modalidades de investimento, que aí você junta segurança, rentabilidade, renda passiva e tal. E esse equilíbrio vai trazer uma carteira vencedora. E agora, já que a gente abordou o tema renda fixa, né, que se esse é o melhor momento para a gente investir em renda fixa, mas a gente falou também que ações estão em alta, né, que a gente falou que existe ali a oportunidade. Então, se a gente fosse olhar agora também para as ações, a gente pode dizer que esse é o melhor momento também das ações? Sim, é um ótimo momento comparado a um ano atrás, né? É uma pergunta igual, só que contrária, né? Exato. E a resposta acaba sendo a mesma, né? Sim, é um ótimo momento para investir em ações agora, tem ótimas empresas lucrativas, sem dívidas, pagando dividendos, valendo 30%, 40% menos do que um ano atrás. Isso é real? Isso é real. Não precisa você buscar muito para encontrar. Mas não significa que você vai pegar todo o teu bloco de dinheiro e colocar nessas empresas. Então, é o equilíbrio que sempre você tem que ter. Então, pro que você se dispôs a colocar em renda variável, sem dúvidas é um bom momento para investir em renda variável, ainda mais se nós compararmos no curtíssimo prazo, 1, 2 anos atrás, que a Bolsa estava se valorizando. Exato. Ao mesmo tempo, se você desce lá na crise que nós tivemos da pandemia e compara, e a Bolsa hoje já se valorizou bastante. Então, depende a fração temporal que você vai avaliar. Mas comparando a um ano atrás, 1 ano e meio, sim, a Bolsa já está com podemos falar assim, indicadores interessantes para você aplicar, mas não concentra tudo, né? O que a gente acabou de falar, cara, muitas pessoas perdem dinheiro por esse movimento em bloco, a pessoa pula com a vida inteira dela, com o patrimônio dela inteiro, confiando num galho, né? Cara, e você pula e esse galho é um cipó podre e você vai perder tudo, entendeu? Numa aposta, tipo, não faz isso, investimento não é um cassino, né? Então, por isso, nunca movimento em bloco, fraciona, o que você vai deixar em renda fixa, busca os bons investimentos de renda fixa, a parte que fica para renda variável, com certeza é um momento interessante para você investir em bons negócios. Porque também aqui, ó, eu tô falando em bons negócios, pagam dividendos, sem dívida tal e tal. Mas também tem as pessoas que vão para a bolsa para quê? Para buscar valorização, né? Para ousar. E aí ela vai só buscando potencial valorização e quando vê tá investindo no quê? Uma empresa que dá prejuízo, às vezes que está em recuperação judicial. Só porque ela vale R$1, R$2. Exato, na expectativa. Não, isso aqui que estão falando que é um hype que daqui a pouco vai dobrar o capital. Então, assim, ó, vira de novo uma aposta, né? Tipo, se você fosse colocar teu dinheiro numa loja, você compraria uma loja que está quebrando, que está cheio de dívidas e tal? Eu tenho certeza que na tua cidade você não compraria uma loja endividada. Você queria uma loja... Só porque ela tá extremamente barata. Só porque ela tá barata. Porque depois, cara, o barato pode ser muito caro, né? Exato. Você pode perder tudo que você colocou. E muitas vezes faz sentido você, então, buscar um negócio mais interessante, mais seguro, mesmo que ele não traga esse potencial de multiplicação, mas você tá focando no teu dinheiro. Teu dinheiro não veio do nada, né? Então, foque na segurança do teu capital, investindo num bom negócio em renda variável. Eu acho que você até lembra disso, que quando a Bolsa estava em alta, por exemplo, ali há 2 anos que ela estava batendo ali 121, 131 mil pontos, né? Que foi o nosso recorde da Bolsa. O que estava acontecendo, né? Muita gente indo para a Bolsa de Valores e atrás desses negócios que você acabou de citar, né? Que seriam ações super baratas para comprar e tentar dobrar mais o capital. E essas pessoas investiam nisso. E aí o que aconteceu? Isso faz 1 ano e meio, no máximo, 2 aí. Essas pessoas estavam investindo fortemente nisso. Colocaram muito dinheiro lá. E aí, a Bolsa, nesse último ano, ao invés dela continuar se valorizando, nós entramos num ciclo de baixa e ela começou a se desvalorizar. E, por outro lado, a renda fixa começou a se valorizar, né? E o que essas pessoas fizeram? Começaram a xingar, né, a Bolsa de Valores, dizendo que ali só perderam dinheiro e que iam voltar para a renda fixa, né? E agora, quando você mostra para elas
é um momento de você simplesmente melhorar o que a gente chama de preço médio, né? É simplesmente você continuar comprando bolsa agora. Por quê? Você comprou na alta, então agora vai comprando na baixa para melhorar o teu preço médio, né? Porque aí você continua exposto à renda variável. Quando isso voltar, você vai ter uma grande valorização e continua também com aquela fatia ali na renda fixa. Só que as pessoas, elas são binárias, né? Não, tava investindo lá, desvalorizou meu dinheiro, o bolsa de valores não serve para nada. Só que a pessoa ficou um ano, né? Tipo, nem deu tempo do dinheiro dela conseguir fazer o dinheiro dela trabalhar. Ela já fez um movimento em bloco, que a gente está citando aqui, mudou tudo para renda fixa. Agora que é a hora dela, claro, com certeza, aproveitar um pouco da renda fixa, mas estar exposta em renda variável para aproveitar essa oportunidade, a pessoa já vai dizer, não, eu investi aí e perdi 20%, 30%, né? Para esse negócio não volto mais. Nunca vi ninguém ganhar dinheiro com renda variável, né? Então a gente ouve muito esse tipo de comentário também, né? Exato, é uma visão de curtíssimo prazo, né? Analisando, por não assim, uma perna de um ciclo e a pessoa perpetua isso para a vida inteira, né? Sabendo que se ela tivesse investido no momento certo, exemplo, lá em março, abril de 2020, eu tenho certeza que a visão dela hoje seria diferente, porque ela teria ganhado muito teria dinheiro. ganhado muito dinheiro. Então aquele negócio também não dá para deslumbrar quem investe nesse momento e acha que bolsa é tudo de bom e daí não quer mais renda fixa, como nós falamos. É o equilíbrio. Só que existem os tempos também que é melhor e mais atrativo você ir para um ativo, Sim. né? E nesse momento a gente está num preço interessante, se falando ainda mais em manter preço médio, como se não tivesse inflação na bolsa, né? Você está conseguindo comprar mais barato comparado a um ano atrás, e isso dá muita diferença. E isso é perfeito porque liga numa outra pergunta aqui, muito boa. Qual o maior erro da pessoa que está começando a investir agora, né? Então, a gente já praticamente falou esses erros, né? Mas agora colocando ele em ênfase. Se você fosse colocar aqui, qual seria o maior erro da pessoa que está começando a investir agora? Cara, a palavra principal, pressa. Tipo, a palavra básica você vai ver pressa. Porque assim, ó, normalmente o erro das pessoas, a vida inteira elas nunca se interessaram em investir o dinheiro delas. Sempre poupança, banco tradicional, achando banco digital arriscado, achando corretor arriscado, achando bolsa de valores cassino, nunca decide se aprofundar. Até que ela percebe que a poupança teve o pior rendimento dos últimos 30 anos, desde 1991 a poupança nunca teve um rendimento tão ruim, rendimento real negativo da poupança, de quem está com capital na poupança literalmente está perdendo dinheiro, né, comparado à inflação, perdendo poder de compra, e aí, o que ela decide? Cara, chega, fiquei a vida inteira na poupança, agora eu quero o melhor investimento. E aí ela entra nessas perguntas, qual o melhor investimento, qual mais rende, qual que vale a pena, e aí, depende de onde ela vai buscar essa informação, é a ovelha caindo na boca do lobo, né? É aí que é o risco dela cair em armadilha financeira, pirâmide financeira, ou cair na mão do profissional que só quer ganhar comissão e vai colocar o capital inteiro dela em COI, em previdência privada, né? Até em título de capitalização, que a gente sabe que já acontece isso. Porque a pessoa não tem conhecimento e ela está pedindo para alguém que tem conflitos de interesse. Então, a pressa de querer agir rápido normalmente tá ligado a pessoa cometer erro. Outra palavra também que faz as pessoas cometerem muito erro, ganância, né? Você não tem nem o que falar. Ela só olha rendimento e daí não olha o risco. A vida inteira ela nunca quis arriscar. Do dia para noite ela decide mudar e agora risco não importa mais, porque agora ela quer ganhar dinheiro para tirar o atraso. Aí é aí que muitas pirâmides financeiras ganham dinheiro em cima das pessoas, né? Sim. Exemplo, teu dinheiro nunca rendeu nada, aqui em 6 meses você dobra teu capital e se indicar um amigo você ganha comissão, e é aquilo que a gente já conhece. Quando vê a pessoa fica sem dinheiro, fica sem amigo, e aí acha que investimentos são ruins, mas ela nem investiu o dinheiro dela, ela nem né? procurou saber como investir do jeito certo. Ela entrou num golpe, literalmente justo pela ganância. Então, se a gente fosse elencar aqui os 3 principais erros com base nisso tudo que você falou, seria o primeiro deles, a pressa, né? Que as pessoas querem agir imediatamente, querem ter o resultado. Entendi hoje que é importante investir, quero agora. Né? O segundo deles é a ganância, né? Que a ganância cega ela e ela para de enxergar o que realmente é poupável, o que realmente é aceitável ter de rendimento no investimento e ela quer o máximo possível. E o terceiro deles é o que a gente veio falando aqui durante esse podcast, que é a parte de diversificar, né? Equilíbrio, não fazer movimentos em bloco e não colocar todos os ovos dentro da mesma cesta, né? Que você ter fatias do teu investimento com uma forma de pizza, né? Então, os 3 principais erros são esses. Você querer tudo para ontem, pressa. Né? Pressa, a ganância e não diversificar. Acho que seriam esses os 3 erros principais. Né? Exato, que daí a partir deles vai derivar todos os outros erros que a gente sabe que acontecem, né? Quem sabe um quarto erro, né, é não buscar conhecimento, mas está dentro desse, Tá dentro desses, né? Porque as pessoas buscam conhecimento para tudo na vida, né? Mas para, exemplo, até para tirar foto bonita do celular, a pessoa busca informação, né, e tal. Mas aí para, por exemplo, cuidar do dinheiro dela, não, né? Isso é um tabu, eu confio, isso eu terceirizo, isso aí é complicado.
E não é complicado, né? Complicado é você ficar na poupança ganhando metade do que deveria ganhar de rendimento, pior rendimento dos últimos 30 anos. Complicado é você ficar num COI que só foi vendido para dar comissão para assessor e para corretora, e daí no final você vai ver que você não vai ganhar nada, você pegar um título de capitalização porque você caiu no papinho do gerente e vê que no final não rendeu nada para você. Então eu sei que muito disso as pessoas já estão ficando mais ligadas. Só que a gente tem que ver que essa informação está chegando há 2 anos aí para as pessoas dessa forma. Antes disso, meu amigo, essas empresas nadavam de braçada em cima da ignorância das outras pessoas, né? Então, por esse motivo, cara, é muito importante sim você aprender a cuidar do teu dinheiro, o resultado é teu, e o resultado de você cuidar melhor do teu dinheiro é uma vida melhor para você, é uma vida mais tranquila para tua família. Dinheiro na mão é tranquilidade, sim, é você ver o teu filho doente, tua mãe doente, tua esposa, ou você mesmo com algum problema e você ter alguma solução, que a gente sabe que depender só do governo, exemplo para a saúde, é meio complicado, às vezes vai ter que buscar no particular para resolver o mais rápido possível e sofrer menos. E o dinheiro traz muito poder de escolha para isso. E isso mostra como é importante você cuidar. Se o dinheiro é importante em todas as coisas, né, que são importantes na vida, dependem de dinheiro às vezes, significa que com certeza você tem que cuidar bem do teu dinheiro. E quem sabe hoje, se você parar, quantas vezes você parou para pensar em cuidar do teu dinheiro e melhorar e tal? Às vezes nunca aconteceu. Você só terceiriza, né? E o terceirizar tem alguém ganhando em cima da tua falta de conhecimento. Não é o ponto do dinheiro, né, de se preocupar com o dinheiro, mas sim com o que o dinheiro resolve, né? Seria esse o ponto principal. E agora, no ponto mais importante desse podcast, né, já que a gente falou dos erros, qual seria a dica mais importante que você daria para quem está começando a investir? Primeira coisa, não tenha pressa, né? Se você percebeu que é o normal da maioria dos brasileiros, a vida inteira você nunca aprendeu a investir, você sempre ficou na poupança ou você nunca conseguiu guardar dinheiro, você sempre teve na mão de um profissional que você não sabe definir se o teu investimento é bom ou ruim, você só confia no que a pessoa te fala, no momento que você vê um podcast como esse, o que vai acontecer? Você vai querer rápido agir. E aí você cai no erro da pressa ou no erro da ganância e tal. Então, primeiro ponto, a dica mais importante, por incrível que pareça, tudo na vida você para aprender. Se nunca você parou para aprender a investir, para e começa agora a estudar um pouco mais. Uma semana vai estudar um pouquinho, um vídeo por dia no YouTube e tal. Abre lá o canal do Você Investidor, abre o canal do Você Cripto, segue no Instagram o Você Investidor ou Você Cripto, vai ver o que a gente está falando lá, vai buscando informações para você começar literalmente a ter uma base, a amadurecer, saber, né? Isso, a ter uma bússola mostrando o norte de um bom investimento, o norte da educação financeira, de você saber não cometer nenhum erro com o teu dinheiro. Que a partir de quando você cria um ponto de referência, você começa a não errar mais, né? E esse é o ponto que as pessoas querem agir nos investimentos, mas elas não têm referência nenhuma. Elas estão no meio de uma mata sem bússola e agora eu vou buscar aqui o meu tesouro. Mas tipo, para que lado você vai? Daí chega alguém e fala, o teu tesouro tá ali. E quando vê, você cai no meio de uma tribo canibal lá, né? Exato. Porque o tesouro é você para eles e não o que você encontraria que você queria para você. E é exatamente esse o exemplo do mercado financeiro que acontece. Você chega cego num profissional que não é ético e fala qual é o melhor investimento, ele vai achar o melhor investimento para ele, para bater a meta dele, para a comissão dele. Então não é que nós somos contra os profissionais do mercado, é que real eles buscam o melhor para eles e para as empresas deles, são pagos por essas empresas. Então, qual que é o teu colete à prova de balas, qual que é a tua proteção? É o conhecimento. Isso vai fazer você não cair em nenhuma armadilha, em nenhum momento, em nenhum profissional, e isso vai proteger você, o teu dinheiro e a tua família, né, teu futuro. Exato. Então, se a gente fosse dizer aqui qual é o melhor momento, seria... a melhor dica seria pare, né? Calma, né? Calma, né? Tenha calma. E aí sim, procure então o conhecimento e principalmente, né? Procure o lugar certo, onde você vai buscar o conhecimento certo de pessoas que falem aquilo com maestria e que falem aquilo do jeito correto, né? Não qualquer pessoa que esteja simplesmente vomitando coisas ali e que vão te levar para um lugar totalmente desconhecido e que você vai errar. Isso mesmo. Perfeito. Então, essas foram as principais perguntas que a gente nomeou aqui para trazer para esse podcast, que seria o podcast do Investidor Cast, o retorno, né? Podemos falar o retorno, porque né? foram, acho que 5 ou 6 meses aí parados, que a gente não conseguiu trazer esses conteúdos e que a gente gosta de fazer e as pessoas gostam de ouvir, né? Porque tinha muito seguidor nosso perguntando, cara, cadê os podcasts? Até no Spotify tinha, né? Exato. A galera ouvia indo pro trabalho, no treino e tal, né? Exato. Então, a gente resolveu
parar essa semana e não, vamos voltar a gravar isso e vamos aproveitar que está num momento muito bom do mercado para trazer as pessoas que estão ali na dúvida em cima do muro, né, se vão investir ou não. Então esse é um dos melhores momentos para essas pessoas começarem a dar o primeiro passo, né? Isso aí. Você que acompanhou esse podcast, então já aproveita para nos seguir nas redes sociais. Então tem o canal do InvestidorCast no YouTube, tem o canal do Você Investidor, que é o nosso canal oficial lá no YouTube também, o canal do Você Cripto, tem Instagram do Você Investidor, tem Instagram do Você Cripto. Siga tudo do Você Investidor, tem muita rede para você nos seguir, tem o Spotify para você acompanhar também, né? Onde esse podcast vai estar lá também. O InvestidorCast, exato, para você poder ouvir aí no teu celular, né, e tal, onde você tiver, que é mais fácil, às vezes no carro e tudo mais. E é isso, pessoal, foi um prazer estar aqui com vocês. Até a próxima. É isso aí, pessoal. Até mais.